O Santos nunca esteve tão perto de virar a SAF. Gabriel Veron e Zé Rafael chegando ao Santos. E Neymar pode chegar ao Brasil já nessa quarta-feira. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bom, rapaziada, não teve nenhuma notícia realmente concreta que o Diário do Peixe soltou, ou que algum outro portal, alguma empresa soltou sobre o Santos falando em SAF. Mas o que tem saído de informação é que o PIF, que é o provedor de fundos de investimento da Arábia Saudita, se eu não me engano é isso. Eles que têm já o Al Ittihad, o Al Qadisiyah, o Al Nasser e o Al Ahly. Ele tem também o Newcastle da Inglaterra, inclusive, poderia estar interessado no Santos. É essa informação que a gente tem sobre SAF. Provavelmente tem alguma conversa junto com o Neymar, já que o Neymar era jogador, né, do Al Hilal até essa rescisão contratual que deve acontecer nos próximos dias, e provavelmente existe ainda essa conversa junto com o Neymar. E aí a gente entra em três vertentes, três caminhos que a gente pode seguir. O primeiro é o pai do Neymar e o Neymar comprarem o Santos, o que eu acho que não vai acontecer, provavelmente, acho muito difícil, até porque esse tipo de conversa não passou em nenhum momento pela cabeça da diretoria santista, e até quando é falado disso, o Neymar até dá risada, porque não é uma coisa que realmente passa pela cabeça dele ou do pai dele neste momento. Tem uma galinha muito chata que tá cacorejando lá fora, mas daqui a pouco ela para. Enfim, a outra vertente, né, outro caminho que a gente tem, é se esse fundo de investimento simplesmente comprar o Santos como SAF. Que também é uma possibilidade, eu não acredito tanto nela, é uma possibilidade e que pode acontecer também. A gente seria um desses 5 mais o Newcastle, times da Arábia, que seria desse fundo de investimento da Arábia Saudita. Só que o problema eles fazem meio que uma liga dentro do país, fazendo que todos os times que eles possuem, é claro, se ajudem para poder contratar um jogador dentro daquele clube. Então meio que eles têm, a ideia deles, né, é tentar crescer muito no mundo do futebol. Eles meio que são o maior fundo de investimento do futebol mundial, que entrou em futebol até agora, né? Provavelmente são os mais ricos, pelo menos, já que é da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é tudo rico lá pra esses lados. E a última vertente é que existiria uma parceria para trazer o Neymar ao Santos e para meio que fixar a vinda dele, já que existiria uma rescisão com o Al Hilal, e daí o Neymar viria pro Santos e não teria mais nenhum outro lugar para ele, não seria um empréstimo que ele ficaria aqui 6 meses, não, ele ficaria aqui de forma fixa. Isso seria maravilhoso, uma parceria apenas, e eu acho que é o que vai acontecer, para pelo menos ajudar o Neymar a chegar ao Santos e o Santos não se matar em questão de dívidas com nenhum outro clube, para manter o Neymar no Brasil. Bom, o assunto de SAF é esse, a gente não tem muito o que falar. Agora o que eu queria passar é pela questão das contratações. Cara, que o Santos, apesar de ter perdido, né, pro Velo Clube, ainda está ativo no mercado. E o Pedro Caixinha, ele programou um novo ciclo, a partir de hoje, teoricamente, afastando os jogadores. Não sei se vocês chegaram a ver, mas o Wendel, o Rainer, muitos jogadores agora estão afastados, cerca de 6, se não me engano, o Lucas Braga, ele deixou de fora dos treinamentos e ele deu uma desculpa, entre aspas, né, que era questão muscular, reforço, aquecimento, precisando de ritmo, e aí meio que deixou eles fora dos treinamentos por enquanto. E eu acho que não tinha outra coisa a ser feita, já que esses jogadores eram meio que, assim, desculpa falar, nada contra os jogadores, mas era uma praga, cara, dentro do time. Esses caras entravam e o Santos caía de produção. E quando eram titulares era pior ainda, entende? Pior ainda. Então meio que a gente não tem muito o que fazer. Mas aí a gente tem então Zé Rafael, que teve uma reviravolta e na quarta tentativa do Santos, pode ter aceito a proposta do Santos para vir jogar aqui, agora com o Santos realmente colocando mais dinheiro. Só que o problema é que o Zé Rafael, se ele vindo, né, ele não jogaria o Paulistão, já que ele já foi inscrito pelo Palmeiras. Viria com um contrato de 3 anos e, obviamente, para ser titular, passando o Campeonato Paulista. O outro é o Barreal, que, cara, deu uma esfriada recentemente em questão de notícia, mas eu acredito que a negociação ainda está em andamento e continua sendo um empréstimo de 1 ano até o que saiu até agora, pelo Diário do Peixe. O Nicolas Eliasson tá muito perto de ser anunciado já pelo Santos. Ele que custou 5 milhões de euros, agora
de forma definitiva, ele era para ser um empréstimo, né? Só que aí o Santos meio que foi de vez nele para poder contratar logo. Ele que é um ponta que pode, se eu não me engano, atuar pelos dois lados não. Ele atua pela direita, na verdade ele é pé trocado. Ele atua pela direita, chuta com a esquerda. Ele que era do AEK da Grécia e tinha desde dezembro o Santos uma concorrência com o Grêmio para levar esse jogador, mas agora ele provavelmente já é do Santos, está esperando o anúncio, e assim que sair o anúncio eu trago o vídeo detalhado sobre o jogador para vocês. O Gabriel Veron tem agora um empréstimo de um ano que já está quase que concretizado para ele vir ao Santos, e ele é ponta dos dois lados. Para quem não se lembra, Gabriel Veron jogou agora pelo Cruzeiro, era jogador do Palmeiras no início, né, de Abel Ferreira, só que não teve tanto, como eu posso dizer, tanta credibilidade dentro daquele time, já que ele saiu logo depois de 2021, foi pro Porto e lá ele foi emprestado ao Cruzeiro, e o Santos, negociando com o Porto, trouxe ele também. Mesmo caso quase do Barreal, que era do Cruzeiro também. E o Neymar, cara, mesma coisa, só falta anunciar ele que chega agora ao Brasil, como eu disse no início do vídeo, já na quarta. A esperança é que ele se apresente no dia 1º, no jogo contra o São Paulo, se eu não me engano, e aí no dia 5 ele possa estrear contra o Botafogo de São Paulo. Isso, se eu não me engano, na Vila Belmiro. A ideia legal era fazer uma apresentação em São Paulo e em Santos, mas tem alguns jogos do Corinthians, no Pacaembu, e alguns outros problemas com o próprio São Paulo, que o Santos jogaria contra o São Paulo, né? A ideia era estrear contra o São Paulo, mas não deu certo, que impedem todas essas coisas de acontecerem, e eu acredito que ele estreará normalmente contra o Botafogo. E cara, se tiver uma apresentação do Neymar, eu acho que vai ser pique aquelas apresentação que é na Europa, sabe? Ele chegando lá, tal, que nem foi no Barcelona, ele chegou no Camp Nou, fez embaixadinha, ou no PSG. Seria lindo, simplesmente seria lindo ele fazendo isso, chegando ao Santos Futebol Clube como a grande estrela que ele sempre foi e que ele ainda é. Bom, em questão de contratação, era isso. O Santos ainda está atrás de mais gente no mercado, confirmou que ainda procura novos reforços, jogadores que ainda nem estão na mídia pelo jeito, mas que o Santos precisa, e urgentemente, porque o Santos está uma bagunça, porque, gente, a gente viu uma mudança de ciclo no primeiro jogo contra o Mirassol, viu? Segunda e terceira rodada a gente não conseguiu jogar, nem contra a Palmeiras, nem contra a Ponte Preta. Foram jogos muito ruins, principalmente contra o Velo Clube, que foi, acho que o pior deles foi a decadência até agora na temporada. Eu acredito que o Santos vai tentar um novo ciclo a partir de agora, já que viu que tem algo dando errado, e o problema é que Pedro Caixinha pode ter voltado atrás com a questão de marcação-pressão, já que, cara, o Gil voltou a ser relacionado. Eu não tenho nada contra o Gil estar relacionado nas partidas, eu quero que ele seja titular do Santos, essa era a minha opinião desde o início. Mas ele não foi nem relacionado desde o início, cara. O Pedro Caixinha tirou ele dos planos, mas por algum motivo, depois de algumas derrotas, e um time que não conseguia mais marcar pressão, eu acredito que ele pode ter desistido da ideia de marcar pressão e ter assumido que agora o Santos tem que se defender. E o que me dá muito medo. Já que a ideia do Pedro Caixinha era muito boa, de mudança de ares, de fazer o Santos ser o Santos, ter o DNA do Santos. E se ele mudar e virar um Carille da vida, cara, seria muito bizarro. Assim, eu não consigo imaginar esse cenário. E se ele acontecer, vai ser uma catástrofe. Porque, cara, seria como pegar tudo que a gente plantou na pré-temporada sobre o Pedro Caixinha e jogar no lixo, depois de 4 rodadas, só porque não tem reforços. Eu acredito que a gente não pode deixar isso acontecer, e se isso acontecer, vai ser um grande problema para a programação, né, do Santos, para a ideia que o Santos tem de jogo. E o Neymar não vai jogar nesse time com um catado de gente como está agora. Ele, inclusive, pode estar chegando já na quarta-feira. Bom, ele abre mão, né, o Neymar, de um salário de muito dinheiro, para quem não sabe, mas ele ainda pode estar fazendo as propagandas da Arábia Saudita, porque ele ainda é um homem muito grande dentro da Arábia Saudita, para quem não sabe, e ele vai continuar fazendo muita coisa para a Arábia, já que ele é um cara que, pô, comercialmente, ele ainda é uma arma da Arábia Saudita, ele ainda é algo que traz muito dinheiro para a Arábia Saudita. E tendo uma rescisão contratual, a credibilidade dele pode ter caído lá e, cara, ter reiniciado, basicamente. Meio que ninguém teve nenhum apreço pela passagem dele no Al Hilal. Só que eu acho que ele ainda é considerado craque lá. Então, eu acredito que as propagandas, tudo comercial que ele fazia para a Arábia vão continuar mesmo aqui no Brasil.
Cara, a internet hoje permite de tudo. Hoje, inclusive, tem uma reunião decisiva para decidir como é que vai ser a chegada dele, Neymar, no Brasil. Como a gente já adiantou, ele pode estar chegando na quarta-feira, né? E daí pra frente, né? Antes disso, nem ferrando. Porque ele tá assinando a rescisão agora na terça, provavelmente, né? E vai chegar na quarta. E hoje tem uma reunião para decidir como seria a chegada dele no Brasil. Será que o Neymar volta como titular? Isso é uma grande questão que eu tava mastigando hoje, né, durante a manhã. Pô, cara, se ele voltar como titular, será que ele vai ter o ritmo que ele precisa ter? Porque, cara, sei lá, pegar um jogo aqui, São Paulo, Santos e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, esses dois clássicos mostraram que é necessário ter muita intensidade. O Palmeiras sobrou em campo, cara, no segundo tempo. O Santos estava morto. O São Paulo e Corinthians, cara, até o final foi um jogo muito intenso. Será que o Neymar vai trazer esse ritmo todo pro jogo? Não tem como ser titular, eu acredito. Ele vai entrar pra jogar meia hora pra poder pegar o ritmo. Seria a primeira partida dele na temporada. No ano, né, na verdade. E seria incrível ver ele sendo o jogador que ele é. Mas por enquanto a gente vai ficar na expectativa, já que nem anunciado ele foi. E quando for, eu tenho aqui o vídeo também detalhado, com toda a história do Neymar. Vocês vão ficar surpreendidos, que eu vou fazer um puta trabalho, cara, pra vocês, pra falar sobre o Neymar, que é simplesmente, na minha opinião, o segundo maior ídolo da história do Santos. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, nas atualizações do Santos. Eu não tenho muito o que falar além disso. Vai ter um jogo do Santos agora, o próximo, né? Se eu não me engano, vai ser agora no meio de semana. Eu não tô nem um pouco ansioso, é claro, eu tô só pensando nas contratações que virão. Se elas não virem até o jogo, cara, não tem muito o que fazer, vai ser um jogo sofrido. E a gente já espera isso. O que eu tô curioso mesmo é pra saber que formação o Caixinha vai usar. Já que depois dessas duas derrotas seguidas pra Palmeiras e Velo Clube, o Santos tá muito, mas muito pressionado para as próximas partidas no Campeonato Paulista. Bom, gente, já deixa o like, se inscreve se você gostou desse vídeo, é claro, né? Se você não gostou, não precisa fazer nada disso. Mas muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o Isso é Santos, eu sou o Gabriel. Eu, inclusive, nem fiz a entrada, né, de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas tá aí, tá feito. Bom, até a próxima, família, e falou.